Eu queria cumprimentá-lo e cumprimentar as senhoras e senhores senadores e pedir licença a Vossa Excelência, tendo em vista a importância da matéria, para reproduzir um pouco a análise de mérito da proposta e, evidentemente, também oferecer o parecer sobre as emendas. Senhor presidente, eu creio que na agenda de reformas do país, sobretudo relacionada com os temas microeconômicos, não há matéria mais relevante do que essa, porque o Brasil é um país que se caracteriza por um nível de spreads e de margens de intermediação financeira que são absolutamente incompatíveis com um país que se pretende dinâmico, com capacidade de estimular investimentos e de criar um padrão de financiamento minimamente adequado para a economia brasileira. O Brasil implantou o cadastro positivo em 2011, mas implantou mal, porque o sistema que foi concebido, ao final de todos esses anos, gerou apenas a existência de mais ou menos 5 milhões de registros nos bancos de dados. Isso é absolutamente insuficiente. Por quê? Porque o sistema que foi implantado, diferentemente da experiência internacional, consagrou a ideia de se oferecer a opção de entrada, quando, na realidade, no mundo inteiro, essa massa de informações vai para o banco de dados e o que se oferece é a opção de sair do sistema. O senador Dalírio Berber, a quem cumprimento nessa oportunidade, através do PLS 212, ofereceu, então, uma proposição que, a meu ver, ajusta e adequa o projeto, de modo a que esse instrumento passe a ser um instrumento que tenha efetividade e produza os benefícios que dele se esperam. O projeto, portanto, é extremamente relevante. O atual modelo de cadastro positivo não alcançou os seus objetivos. Isso por quê? Porque a lei estabeleceu que as pessoas jurídicas ou físicas têm, como eu já referi, que optar pelo ingresso do cadastro. Essa condição, combinada ao excesso de burocracia para a criação e inclusão de informações dos cadastrados, explicam o baixíssimo nível de adesão que, como já referi, em 6 anos alcançou apenas 5 milhões de cadastrados. Além disso, o mecanismo de responsabilidade solidária prevista na lei criou desincentivos para as fontes, banco de dados e consulentes. Portanto, propondo 4 mudanças fundamentais, o projeto, a meu ver, estabelece um novo e adequado marco para que esse instrumento venha a ter efetividade. O primeiro, modificou-se a lei do sigilo bancário para de que forma, análoga ao cadastro negativo, não seja considerado violação do dever de sigilo bancário o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamentos adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, a gestores de banco de dados para a formação de histórico de crédito. Destaque-se que a alteração ora proposta não visa disponibilizar livremente a informação de adimplemento para o público em geral, mas tão somente permitir a recepção dessas informações pelos bancos de dados sem a necessidade de autorização específica que irá elaborar um score para o cadastrado. Segundo, foi retirada a exigência de autorização específica dos cadastrados para que as fontes possam enviar suas informações aos gestores de bancos de dados. No entanto, e é importante essa ressalva, o gestor de banco de dados deverá comunicar ao cadastrado por escrito
por meio físico ou eletrônico, a abertura de seu cadastro em banco de dados e ainda a possibilidade de compartilhamento de suas informações com outros bancos de dados. Após a comunicação, o cadastrado terá ao menos 30 dias para solicitar a sua exclusão. Ainda assim, a qualquer momento, o cadastrado poderá solicitar o seu cancelamento junto a qualquer gestor de banco de dados. Será obrigação do gestor que recebeu o pedido de cancelamento ou sua eventual reabertura informar aos demais gestores de bancos de dados da decisão do cadastrado. Dessa forma, ficam asseguradas as garantias e os direitos da personalidade positivados constitucionalmente. Um outro ajuste proposto visa deixar mais claro o conceito de fonte, para incluir expressamente administradoras de consórcio, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e, sobretudo, os prestadores de serviços continuados de água, esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações e assemelhados. A inclusão de tais informações permitirá o aprimoramento da formação das notas de crédito dos cadastrados e a admissão nos cadastros de parcela significativa da população que atualmente não tem acesso aos serviços financeiros. Considerando, senhoras e senhores, que hoje a população bancarizada ainda não é tão expressiva, essa possibilidade de utilizar o histórico dos clientes no pagamento de serviços essenciais, como os relacionados com fornecimento de água, esgoto, eletricidade, se constitui, portanto, na possibilidade concreta de ampliação das fontes de informação em benefício do maior alcance da política de crédito. A inclusão permitirá o aprimoramento da formação das notas de crédito e a admissão nos cadastros de parcela significativa da população que ainda não tem acesso aos serviços financeiros. Portanto, trata-se de uma medida que vai ser inclusiva e vai permitir a ampliação do mercado de crédito. Finalmente, se propõe a eliminação de aplicação ao cadastro positivo de regra de responsabilidade distinta da prevista no Código de Defesa do Consumidor para os cadastros negativos. De fato, a regra atual de responsabilidade do cadastro positivo é mais rigorosa do que a do cadastro negativo, que não pressupõe a solidariedade em todos os casos. A responsabilidade será objetiva, de modo que quem provocar danos, meu caro senador Randolfo Rodrigues, no sistema atual, o conceito de responsabilidade objetiva não é aplicável e, nesse caso, quem provocar danos irá responder por seus atos, sem que a pessoa que sofrer o dano tenha o ônus de provar a existência de dolo ou culpa. O arcabouço infralegal deverá prever o fortalecimento dos requisitos técnico-operacionais aplicáveis aos gestores de banco de dados, o que trará maior tranquilidade em relação a potenciais usos inadequados de informações. O projeto prevê ainda a necessidade de que os gestores de bancos de dados se registrem junto ao Banco Central, que definirá as regras e requisitos que serão necessários para a sua concessão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é sempre bom lembrar as estimativas de impacto econômico dos inegáveis e previstos impactos positivos que essa medida haverá, que a implantação
desse projeto haverá de proporcionar. Estudo do Banco Mundial aponta que a implantação de um modelo de cadastro positivo efetivo reduziria a inadimplência em cerca de 40% a 45%, contribuindo para a redução dos spreads bancários, dado que a inadimplência respondeu por 55% das margens de intermediação financeira no período objeto de análise, que foi o período de 2011 a 2016, conforme estimativas do próprio Banco Central. Assim, os spreads poderiam cair em até 4 pontos percentuais. Isso representa, meu caro senador Dalírio, 20% sobre o nível médio dos spreads bancários do Brasil, que alcança em todas as modalidades, pela média, algo como 22% a 24% na média. Portanto, o efeito da implantação do cadastro positivo poderá produzir uma redução importante nos spreads bancários a curto prazo no Brasil. Portanto, eu gostaria de sublinhar que esse estudo divulgado pela Associação Nacional dos Birôs de Crédito, com impacto de redução permanente na taxa de juros estrutural da economia em 1 ponto percentual na própria taxa de juros estrutural, que é a Selic. Contribuirá também para a inclusão financeira, ao agregar informações de adimplemento da população que não tem acesso ao sistema pela ausência de garantias, pelo baixo nível de renda e pela falta de histórico prévio junto às instituições financeiras. São, senhor presidente, cidadãos mais vulneráveis, mas que pagam em dia suas obrigações. Esse é um ponto importante. Há uma imensa parcela da população que, embora não bancarizada, paga as suas obrigações em dia e que, portanto, é preciso que o sistema possa proporcionar a esse contingente da população a possibilidade de acessar o mercado de crédito crescentemente e de poder se favorecer com condições de financiamento mais adequadas, que é o que se pretende. Meu caro senador Jorge Viana, identifica-se que quase 15% da população brasileira possui um score de crédito baixo em função da insuficiência de informação a respeito do consumidor. Ou seja, são 22 milhões de brasileiros, os chamados falsos negativos, que seriam merecedores de receber créditos, mas não conseguem por falta de informação, algo que pode ser perfeitamente suprido pelo cadastro positivo com as alterações que estão sendo propostas. Com os juros mais baixos, haveria uma maior capacidade de absorção de crédito. As estimativas apontam que o efeito do cadastro positivo no médio prazo, ou seja, de 6 a 9 anos, sobre o mercado por crédito poderia alcançar 17% do PIB, ou seja, cerca de R$ 1 trilhão a preços de hoje. Por fim, a proposição pode ser o catalisador de maior concorrência no sistema financeiro, ao fomentar o processo de concessão de crédito de instituições menores e o ingresso de novas entidades nesse mercado em função do compartilhamento das informações do cadastro positivo. A competição passa a ter como principal vetor a eficiência, tanto no desenho dos produtos quanto nos custos da operação e não mais no tamanho da carteira de clientes. Senhor presidente, passo agora ao parecer das emendas de plenário. Chega ao exame desse plenário, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a emenda de plenário de número 2, de autoria do nobre senador Randolfo Rodrigues,
a qual suprime o artigo 1º do PLS 212 de 2017 complementar. Ao suprimir esse dispositivo, a emenda em tela proíbe o compartilhamento de informações e exalta o dever de sigilo bancário a ser observado pelas instituições, bem como as garantias constitucionais da intimidade da vida privada em consonância com direitos fundamentais e cláusulas pétreas. Entendemos que a emenda não deve prosperar. Isso porque um dos entraves para a consolidação do cadastro positivo está justamente na proibição da troca de informações entre as instituições financeiras, sob o padrão de adimplemento de pessoas naturais ou jurídicas, tomadoras de crédito, ao argumento de que isso viola o dever do sigilo bancário. Ao nosso ver, entretanto, o sigilo bancário está satisfatoriamente preservado, porque a autorização legal se restringe, meu caro senador Randolph, à troca de informações tão somente para formar o histórico de crédito e o chamado cadastro de adimplemento, que será compartilhado sob a forma de uma nota ou de um score de crédito do cadastrado. Para o consulente ter acesso à informação detalhada, será necessária a autorização expressa do cadastrado. Esse modelo, inclusive, ele é mais protetivo do que o modelo vigente. Por quê? Dado que atualmente quem está inscrito no cadastro positivo, o cadastro positivo que hoje está implantado, tem sua informação de crédito detalhada e não apenas a nota ou o score de crédito. O que significa dizer que essa informação já é disponibilizada para todos os consulentes em qualquer período de tempo. Volto a dizer, o projeto atual estabelece um marco mais protetivo. Portanto, não me parece, senador, que ao flexibilizar a lei do sigilo bancário para melhor aplicação desse instrumento, nós possamos estar ferindo qualquer prerrogativa ou direito constitucional de qualquer pessoa nesse país. A emenda número 3... Gostaria ainda de aduzir que, por fim, vale ressaltar que essas regras de restrição ao acesso de informações, conjugadas com a responsabilidade objetiva e a submissão dos gestores ao registro no Banco Central, são perfeitamente efetivas e suficientes, sem perda de eficiência para o sistema e nem tampouco da ocorrência de danos aos consumidores. A emenda número 3, de autoria da senadora Lídice da Mata, exige que a abertura de cadastro seja precedida de prévia autorização do cadastrado. Ora, senhor presidente, o sistema atual não funcionou exatamente por isso. Portanto, no momento em que se faculta a prévia autorização do cadastrado, minha cara e querida senador Lídice da Mata, nós estaremos reproduzindo exatamente o sistema que vigora e que não funcionou, que não permitiu a ampliação do banco de dados. A experiência internacional revela que nós temos que oferecer a todos a opção de saída e não a opção de entrada. Imagine, Vossa Excelência, que se esse sistema passar a funcionar como tem sido regra no mundo, nós sairemos de um banco de dados de 5 bilhões de pessoas para aproximadamente 100 milhões de pessoas. Essa é a estimativa. Imagine, Vossa Excelência, o quanto alargaremos extraordinariamente essa base em favor de uma maior inclusão no sistema de crédito,
garantindo, inclusive, por um instrumento muito interessante que o projeto oferece, que é o histórico de crédito de pagamento de água, de luz, de esgoto, para aqueles que hoje não são bancarizados e que podem dizer: eu tenho um histórico de crédito porque pago as minhas obrigações e os serviços essenciais. Então, minha cara senadora, não há como garantir, para que esse sistema tenha um mínimo de efetividade, a manutenção do sistema atual, que não funcionou exatamente porque se oferece a opção de entrada e não a opção de saída, a exemplo do que a experiência internacional demonstra. Portanto, eu gostaria de passar agora, diante desse argumento, consideramos, portanto, prejudicada e votamos pela rejeição da emenda número 3. A emenda número 4, também de autoria da senadora Lides, exige responsabilidade solidária entre o gestor que repassa a informação de adimplemento do cadastrado e o gestor que recebe essa informação. Nesse caso, quanto à responsabilidade civil dos gestores de bancos de dados, das fontes e dos consulentes, é de se observar que o tratamento dado ao tema já prevê responsabilidade solidária nas hipóteses de relação de consumo caracterizada nos mesmos moldes e rigor, portanto, atribuído pela legislação consumerista em vigor, o que torna a emenda número 4 desnecessária por ausência de inovação. Finalmente, a emenda número 5, também de autoria da nobre senadora Lides, tem por objetivo obrigar o consentimento do cadastrado, que seja pessoa natural, ou ao compartilhamento de informação de adimplemento entre gestores. Nos termos do substitutivo apresentado, o consumidor já dispõe de toda a segurança de ser comunicado quanto à abertura do cadastro, podendo cancelá-lo a qualquer momento, a seu exclusivo critério, além de já ser necessária a sua autorização para consulta aos dados abertos. Incluir a necessidade de autorização para compartilhamento de dados entre os bancos de dados, além de não trazer nenhum benefício para o consumidor, significa retroceder ao sistema anterior, até hoje não desenvolvido, justamente em razão das travas existentes. Além disso, a proposta de emenda número 5 trará disparidade de informações entre os bancos de dados, resultando, na verdade, em prejuízo para o consumidor decorrente de falta de informação em relação ao seu histórico de crédito ou utilização incompleta de suas informações pelos agentes de crédito. Por fim, como as bases de dados se tornarão bastante diferentes, isso acarretará a concentração de informações em um único banco de dados, trazendo prejuízos à concorrência e, consequentemente, ao consumidor. Diante do exposto, rejeitamos a emenda número 5. Finalmente, senhor presidente, ante o exposto, o voto é pela rejeição das emendas números 2, 3, 4 e 5, todas de plenário, ao PLS número 212, complementar. Era esse, senhor presidente, o nosso parecer.